Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez para mais um exercício dessa forma maravilhosa aqui que é o cone. Estamos na aula 23, exercício agora de número 3. É isso? É sim, exercício de número 3. 3. Eu sempre me confundo às vezes, mas é isso, exercício número 3. Estamos no módulo ainda de perspectiva artística, terceira etapa, que é como representar bem a volumetria dos objetos no plano. E trabalhamos exercício 1 e 2, é isso mesmo. Trabalhamos exercício 1 e 2 com luz natural. Vamos trabalhar hoje com luz artificial. O que acontece quando a luz artificial toca num objeto como esse aqui, beleza? Então, assim, não é muito difícil, já que já passamos por todas essas etapas, está ficando cada vez mais fácil, né? O entendimento completo. Aqui eu tenho essa representação aqui de como se fosse um diedro, né? Esse esquema aqui de plano horizontal e dois verticais. E percebemos o que acontece com a projeção da sombra. Aqui é só uma maneira de ilustrar. A gente vai trabalhar hoje com a projeção de sombra mudando o plano, né? Começando num plano horizontal e indo para um plano vertical. É interessante esse esquema, só para a gente dar uma olhada e ver o que vai acontecer. Mas eu vou trabalhar inicialmente como se fosse uma sala. Bem-vindo a quem chegou agora. Esqueci. Sou David Barreto, sou professor de desenho e este é o curso de desenho Como Desenhar do Zero, partindo inicialmente da representação dos sólidos geométricos. Eu tenho certeza que uma vez você, aluno, entendendo essa estrutura básica, o que vier pela frente vai ficando bem mais fácil. Então vamos lá. O cone, qual a forma do cone? Vou falar mais uma vez sobre luz, só dar um toque rápido. Temos luz natural, que é qualquer luz que não seja fornecida ou criada pelo homem. Então temos como luz natural, o primeiro foco é a luz do sol. Temos luz de chama de uma vela, temos aí um raio, um estrondo de um raio, o feixe de luz que emite num relâmpago desse, uma fogueira acesa, qualquer coisa que venha da natureza é considerado como luz natural. Qualquer outro tipo de luz que não seja esse, que seja criado pelo homem, é representado e especificado, classificado como luz artificial. Qualquer tipo de lâmpada, luz de televisão, luz de uma luminária, de uma lanterna de celular, enfim, spot de lâmpada, poste, qualquer coisa, tudo pode ser representado como luz artificial. Aqui nessa sala eu vou trabalhar um spot de lâmpada. Ele aqui em pé bonitinho, bem no centro da sala, desta sala aqui que eu estou representando. E vou ver se consigo representar pelo menos 3 figuras aqui. Vou colocar uma um pouco mais acima. Não, vou fazer três representações aqui. Uma no perfil, então, ou seja, eu vou começar a representar com uma elipse no plano. Que eu poderia fazer o quadrado também, né? Que a gente pode trabalhar dentro do espaço do quadrado a forma elíptica. Então eu deveria entender isso aqui, já trabalhei com vocês, que é a construção do quadrado em perspectiva. Nesse caso aqui eu vou imaginar as linhas indo em direção ao ponto de fuga do lado direito e ao ponto de fuga do lado esquerdo. Então eu vou ter a representação de um quadrado em perspectiva no plano, distorcido em 2 pontos de fuga, e dentro dele eu vou trabalhar uma elipse. Posso fazer a mesma coisa aqui embaixo, mas também posso fazer diretamente. Vou pegar aqui, representar a elipse um pouco mais aberta, para que eu consiga entender a forma arredondada dessa base cônica. Porque o que é a forma do cone? O cone nada mais é do que uma base circular, essa base aqui inferior circular, pode ser superior também, mas enfim, base inferior circular, e um corpo que se estende de toda a sua extremidade circular até um único ponto, até um vértice. Isso é a forma cônica. Então fica bem fácil representar quando você entende como construir e a maneira como fazer, o entendimento. Então aqui eu tenho um alinhado à lateral, né, o perfil de uma luz artificial. Eu tenho um aqui a contraluz,
ou seja, a luz está lá na frente, eu tenho ele aqui, vai ficar aqui, vai ser representado aqui na frente, e vou trabalhar um aqui, ó, posterior à peça, onde eu vou ter a representação de uma iluminação frontal. Esse que está acima do ponto de luz, eu vou fazer aqui, ele vai ter uma iluminação frontal. Esse aqui vai ter uma iluminação por trás, então tem um contra-luz, projeção de sombra caindo aqui na frente, e nesse vai estar de perfil. Então, já falei sobre este ponto aqui em algumas aulas passadas, quem não viu, dá uma olhada aí, mas eu expliquei sobre isso aqui, sobre o ponto que no centro, quando você olha de frente um círculo, ele está associado exatamente ao centro porque é geométrico, porém, quando você distorce esse círculo, há uma tendência, né, a essa distância aqui ser menor do que essa aqui da frente. Percebam como é a mesma coisa, porém, olha lá, a parte de cima que está mais próxima agora, parece ter um espaço maior do que o espaço menor, é como se o ponto do meio estivesse mais próximo da parte de baixo, e nesse caso aqui agora o ponto do meio está mais próximo da parte de cima, olha lá. Então esse entendimento é importante aqui. Eu tenho esse centro, sempre está um pouco mais, né, indo em profundidade. Vou fazer uma linha. Então a gente vai fazer a partir desses pontos eixos na vertical, perpendicular à forma aqui, né, imaginar esse centro, e determinar a altura do que seria a forma do cone aqui. Então vamos lá, eu vou determinar que esse aqui tem essa altura, para mim aqui tá bom. Eu vou ligar o extremo máximo do que a curva representa aqui, para esse vértice, e com isso eu tenho a representação do cone aqui. Sei que essa parte de trás aqui é uma parte que eu não vejo, mas eu sei que ela existe. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui de cima, determinar uma distância de altura para ele. Acho que aqui é uma boa altura, tá bom? E mais uma vez eu ligo o que seria a extremidade, né? O máximo do que a curva faz aqui até esse vértice, e com isso eu tenho mais uma representação de uma forma cônica. Aqui atrás é a parte pontilhada, que é a parte que eu não vejo, e vou fazer a mesma coisa aqui. Então, vou determinar a altura aqui. Pego o extremo máximo dessa curva e ligo até o vértice. Pronto, beleza. Já tenho a representação dos três cones. Vou trabalhar a projeção da sombra no plano. Então, eu vou determinar uma altura para a luz aqui. Lembrando que eu preciso de 2 pontos. Para representar a sombra com essa luz artificial, eu preciso de 2... Deixa eu dar uma ampliada aqui na imagem para melhorar. Pronto aí. Finalizar aqui, melhorou. Eu preciso de 2 pontos, que seria o ponto de fuga da luz e o ponto de fuga da sombra. O ponto de fuga da sombra vai determinar a direção para onde vai essa sombra, e ele está localizado exatamente abaixo do ponto de fuga da luz, que é onde está a lâmpada. Deixa eu imaginar, se eu colocar a lâmpada aqui e puxar por aqui essa sombra, eu sei que aqui dentro eu vou ter a representação deste cone aqui no plano. Se for aqui em cima, funciona aqui para dentro, vai funcionar aqui para trás. Beleza, então eu vou colocar a lâmpada aqui. Vou fazer dessa vez da maneira correta, que é determinar onde está a luz e a partir daí fazer. Porque todos os outros desenhos eu estava sempre buscando o contrário, né? Eu explicava isso a todos vocês. Dizia, ó, eu quero que a sombra venha até aqui, então vou fazer o oposto. Dessa vez eu fiz praticamente da maneira correta. Vou apresentar esse fio aqui para parecer que realmente temos uma luminária aqui na sala. Pronto, então vamos lá. Aqui eu tenho o foco de luz neste ambiente aqui, que é esta lâmpada que está acesa. É uma luz artificial. Aqui eu tenho a origem dela no plano, ou seja, é onde ela se encontra em relação a todas essas formas aqui, a todo esse espaço que eu representei. Então, se eu sei que aqui é a altura dela, onde ela toca no chão, deste ponto aqui, desta origem dela no plano, eu vou ter o ponto de fuga da sombra, e de todos esses raios aqui, né, de todo esse centro aqui, eu vou ter o ponto de fuga da luz. Então vamos lá, eu ligo esse ponto, é bem simples, eu vou ligar isso aqui ao centro do objeto,
a esse ponto do eixo aqui no objeto, prolongo, e eu já sei que a direção desta sombra aqui, que está de perfil, está do lado desse ponto de luz, vai cair para esse lado aqui, é o oposto, né? Está bem perfil. Vou pegar esse ponto de luz, de iluminação, e vou imaginar ele tocando neste vértice aqui em cima e prolongo. Quando ele tocar nesta linha aqui de baixo, eu já tenho a profundidade do que será a minha representação de sombra deste cone. Como fazer essa extremidade? Eu posso ligar aqui o extremo direto, ou posso fazer o cálculo, que é o mais interessante. Neste caso aqui, é direto mesmo. Por quê? Porque eu vou usar este esquema que eu fiz aqui para ajudar a gente. Acho que quem estava vendo as aulas já percebeu que é um esqueminha legal, que é o que acontece com a distorção do círculo quando ele entra em perspectiva. Essa representação do formato dele tem uma distorção diferente quando você trabalha com perspectiva. Que é o seguinte, eu vou criar um eixo vertical, vou fazer rapidamente só para lembrar para quem não viu, pode estar vendo agora, ou só para lembrar para quem viu mesmo. Um eixo vertical, um eixo horizontal, eu inclino ele, coloco assim inclinado a minha visão, e começo a rotacionar aqui o esquema. O que acontece? Eu percebo que deste ponto para esse, que é esse quadrante que está no fundo, e deste para este, que é esse quadrante que está aqui na frente, vai parecer que a distorção é bem menor do que esses outros dois quadrantes que estão do lado. Olhem aí, quando eu for girando e distorcendo, parece que o quadrante lateral, os dois laterais, parecem distorcer mais do que essa distância daqui e a distância de trás. Sendo assim, mas nesse caso aqui não tem como usar, porque ele vai ficar sempre no centro. O ponto coincide com o centro do eixo, né, que eu tenho que representar os eixos, tanto vertical quanto horizontal, e ver o quanto rotacionou. Nesse caso aqui não precisa, porque ele realmente coincidiu. Eu vou pegar esse extremo, ligo para esse ponto, e esse extremo para esse aqui. Pronto. Com isso eu tenho uma representação da sombra da minha forma cônica neste plano aqui. O interessante disto é que, e eu falo sempre para vocês, não estamos com isso aqui somente, eu quero que vocês somente aprendam a trabalhar a sombra, a volumetria, a construção somente dos sólidos geométricos. Não é isso. É porque com o tempo vocês vão conseguir associar essas formas a qualquer outra coisa e vocês vão ver como vai ficar mais fácil. Essa forma daqui, vamos ter uma representação de luz, a contraluz, né? Quando o objeto está na frente, a luz está além, né, do objeto e a sombra está anterior. Então a representação a contraluz. O mesmo processo. Ponto aqui debaixo da origem da luz, ligo para esse centro, prolongo aqui, pego a origem de luz e ligo para o vértice, né, o máximo dessa altura, tocou nele, prolonga, e a junção dos dois pontos, né, das duas linhas, vão me representar um ponto, e esse ponto é o ponto que determina o limite da sombra, é o máximo. E a lateral, como é o esquema aí? Aí eu vou usar esse esquema daqui. Vou imaginar aqui o centro, o eixo vertical, o eixo horizontal. Vou perceber que ele andou ao ponto de luz onde a luz toca aqui. Sim, eu nem fiz isso aqui. Onde a luz toca aqui inicialmente, onde a luz aqui ela não toca no objeto, né? Então seria o ponto de ausência inicial de luz. E as extremidades são exatamente o meio. Então eu já sei que essa metade aqui não está sendo iluminada diretamente. Essa aqui, metade, está sendo iluminada diretamente. Aqui atrás provavelmente vai ter uma luz rebatida, né? Ou a atmosfera e essa poeira que está na atmosfera, com essas camadas de micropartículas de água, vão iluminar um pouco alguns pontos, não vai deixar tudo totalmente escuro, porém vai ter essa área que é a área que não recebe luz direta. Aqui estamos representando isso para entender. Esse ponto daqui, esse daqui são os pontos iniciais, quer dizer, de incidência de luz no objeto, aqui, está do outro lado, e aqui de ausência inicial de luz no objeto, esse daqui que está na nossa frente aqui. Onde estão as extremidades? É só eu pensar nisso aqui, o quanto correu aqui para o lado, o quanto correu para o outro lado, eu vou trabalhar aqui. Só que menor, como aqui na frente tudo parece ser maior e a distorção do lado aqui parece ser, tipo assim, aqui a representação parece sempre ficar com a mesma medida e aqui não, aqui parece sempre diminuir, porque a distorção aqui é menor e aqui a distorção é maior. Então esse espaço aqui vai ser um pouco menor
do que esse daqui. Ligo ele ao centro, prolongo, projeto ele lá do outro lado, e desses dois pontos eu vou ligar os dois, ó, ao meu ponto aqui que eu achei. Pronto, com isso eu tenho uma representação deste outro cone aqui no chão. Beleza? Olha aí. Aí se você perguntar por que o ponto está aqui, ele faz essa curva, porque a forma é cônica, então realmente essa sombra ela pode correr aqui pelo canto e vir direto para cá, não tem problema algum. E essa parte aqui eu já sei que é toda a área de representação de sombra. Estou fazendo de qualquer jeito aqui, galera, só para ficar marcado. Não quer dizer que a sombra é assim, é só uma marcação. Aqui é a mesma coisa, eu já tenho esse intermediário aqui, esse ponto intermediário e esse aqui do outro lado. Com isso eu tenho a certeza de toda a metade da área que está iluminada e a metade que não está. Seria essa daqui da frente, que não está iluminada diretamente. Não quer dizer que está toda preta, mas vamos lá. Falta mais um. Mesma coisa aqui, ó. Nesse caso vai ser uma iluminação frontal, por quê? Porque a luz está antes do objeto, a luz está mais próxima aqui da gente, o objeto está à frente, e com isso a sombra é representada para trás. Temos uma iluminação frontal do objeto. Vou ligar esse ponto de origem da luz no chão, no plano, para o centro do objeto, prolongo. Vai chegar perto da parede aqui, eu vou fazer de conta que não tem a parede, vamos ver o que acontece. Ponto de fuga da luz, ligo diretamente para esse vértice e prolongo. Não chegou na parede, não tem problema nenhum. Eu vou fazer um já na parede. Pronto, tenho esse ponto aqui, então aqui, ó, já sei que quando o ponto de fuga da sombra corta o objeto aqui e aqui atrás, eu já sei que esta é a área inicial de incidência de luz no objeto e essa aqui é a área inicial de ausência de luz no objeto. Cadê os intermediários? Eu vou usar este esquema, centro, centro, aqui também é horizontal, né? Do eixo horizontal, eixo vertical. Percebo quanto correu aqui para o lado esquerdo, aqui vai correr para o lado direito, aqui vem correr para o lado esquerdo e aqui já correu para o lado direito. Aí, esquerdo, direito, esquerdo, esquerdo, direito, direito. Isso que correu aqui tem que ser sempre menor, porque nas extremidades a distorção do círculo faz você perceber menos do que o espaço em verdadeira grandeza, o que parece estar mais em verdadeira grandeza. Ligo esse ponto ao centro, prolongo, e com isso eu terei já representado exatamente os dois extremos, que são os pontos intermediários. Eu sei que do ponto, essa linha aqui pontilhada, até esta linha preenchida, essa lateral toda, essa metade, é a metade que está sendo iluminada diretamente por essa luz artificial, e toda essa luz entre esse ponto aqui, lateral, e voltando lá por trás até este outro pontilhado, é a parte de trás, a parte que não está recebendo luz direta. Então já sei o que fazer, eu vou ligar este ponto a esse ponto, né, essa extremidade, a esse ponto aqui, que é o máximo do que a sombra vai estar no plano, e desse ponto também para esse aqui. Então, a inclinação da sombra é essa aqui, ó. Por que é interessante ter esse entendimento geométrico? Porque você faz sem erro. Você tem a certeza do que você está fazendo está correto. Então, essa seria a representação para este exemplo aqui. Eu vou fazer só mais um aqui, o objeto com a sombra subindo na parede, só para ficar fechado esse exercício 3. Esse exemplo aqui que é interessante. Que seria isso aqui, que é eu visualizar a sombra correr pelo plano, subir na caixa. Trabalhei com os outros objetos também, vamos trabalhar com esse. Então vamos lá, eu tenho aqui uma base para o cone, vou fazer ela até um pouco maior. Uma base para o cone, uma base circular. Não preciso fazer o quadrado se não quiser, mas preciso entender o que acontece. Vou fazer só o círculo, o centro, um eixo vertical. Representei minha forma cônica, ó. Está abaixo do nível do olhar. Sei que ela está em um plano, vou fazer de conta que ela está tocando em um plano aqui. Isso aqui é tudo pontilhado. Preenchi. E vou trabalhar um ponto de luz à frente. Por quê? Porque eu quero que a sombra caia aqui para trás. Eu vou representar essa mudança de plano aí. Então vamos lá. Tenho aqui um spot para fazer esse abajur, essa lâmpada. Tenho aqui uma parede. Vou trabalhar aqui o que seria uma parede, mas eu nem vou usar ela agora. Eu vou deixar a parede aqui.
uma outra aqui, ok, uma parede vertical aqui, beleza. E vou representar essa sombra. Como é que eu faço? Mesma coisa, não tem erro nenhum. Ponto de fuga da sombra, ponto de fuga da luz. Vamos lá, vou trabalhar nesse ponto de fuga da luz. Trabalho ali bem embaixo, ó. Era um spot, era uma lâmpada mais ou menos nessa altura aqui. E vamos acreditar que vai dar certo. E vão treinando que vai dar certo. Quanto mais vocês treinarem, mais o conhecimento vai ficando claro e vocês vão conseguir associar para outras coisas. Então vamos lá, ó. Ponto de fuga da sombra, ponto de fuga da sombra para este ponto aqui, o eixo, né, o ponto baixo, prolongo, eu já tenho determinado a direção para onde vai a sombra. Ponto de fuga da luz, né, daqui saem os feixes de luz, ligo para este vértice, prolongo, já tenho aqui mais ou menos até onde vai esta sombra. É lá em cima, beleza. Máximo, papel. Como achar aqui as extremidades? Não tem erro nenhum. Vamos lá. Tenho aqui um eixo, o vertical, o eixo horizontal. E aí ele correu. Eu sei que ele correu para o lado aqui, ó. Esse ponto saiu daqui e veio para cá, do lado direito. Esse é o ponto inicial de luz no objeto, então, ou seja, eu sei que aqui é o ponto mais claro do objeto, é o ponto que a luz toca inicialmente nele. Esse aqui de trás é o ponto oposto, é o ponto mais escuro do objeto. É onde a ausência inicial de luz seria esse aí, o oposto. Eu já tenho esse ponto, já tenho esse aqui, ok, ok. Então vou pensar, esse ponto ele andou aqui para o lado direito, esse vai andar para o lado esquerdo, esse aqui já andou para o lado esquerdo e esse vai andar para o lado direito. O quanto é que vai andar é só pensar. Se aqui na frente essa representação ela sempre parecerá mais em verdadeira grandeza, ou seja, com menor distorção, essa área aqui do lado, que é a área que tem mais distorção, olhamos esse esquema, já entendemos isso, tudo aqui vai parecer que distorce mais, parece menor, porque está mais distorcido. Então vai perdendo mais proporção. Então isso tudo que andou aqui pode andar menos. Não preciso pegar essa mesma distância e colocar aqui. Coloca um pouco menos. Para mim, isso aqui é o suficiente. Ligo ao centro, prolongo e vou achar a mesma coisa lá do outro lado. Ó. Já tem um extremo. Isso aqui seria uma extremidade. Um intermediário, um ponto intermediário. E aqui uma outra, na outra extremidade, um ponto intermediário. Pronto. Com isso eu já sei no objeto toda a área que está recebendo luz inicialmente. A luz aqui está oposta, né? Que ela está vindo do lado de lá, de cima para baixo. Então, mas essa área daqui está sendo representada daqui para cá, esse ponto. Então, toda essa área aqui é a área iluminada diretamente pela luz. E toda essa parte de trás é a área que não recebe luz direta. Provavelmente vai ter uma iluminação, não a luz direta. E eu já sei que é desses pontos que eu vou levar para esse aqui, que é o ponto máximo da representação da sombra do objeto nesse plano. Não estou pensando na parede, somente na representação da sombra. Feito isso, eu só preciso agora colocar a parede aqui, porque eu preciso entender isso aqui para representar essa sombra de maneira correta. Eu preciso fazer como se não houvesse essa parede, porque eu preciso entender dessa distorção. Esse ângulo só é possível se você realmente conectar o ponto de fuga da luz com o ponto de fuga da sombra. Conectou eles, eu tenho esses pontos aqui. Ó. E o que eu faço agora? Simples. Vou pegar o eixo vertical, seguir de acordo com o plano. Se o plano aqui é um plano vertical, então aqui a linha sobe verticalmente. Uma paralela a essa daqui. Até onde está o feixe de luz, porque o feixe de luz não mudou. Ele continua saindo daqui e continua com a mesma representação, com a mesma intensidade e o mesmo direcionamento de iluminação. Tocou aqui, fechou. É só ligar este ponto e esse aqui são as extremidades, as laterais, ó, para este vértice. O que eu fiz aqui? É como se eu levantasse a parede e com isso eu tenho a representação desta sombra, deste cone, nessa mudança de plano. Beleza, galera? Eu espero que tenha ficado claro aí. Este é o exercício 3 da aula 23. Obrigado a todos mais uma vez pela atenção. Eu peço que vocês
curtam, comente e compartilhem quem gostou, treinem o desenho, manda para quem gosta das aulas, eu agradeço, ajuda o canal a crescer. E já já estamos acabando essa terceira etapa e vamos começar a fazer outras coisas maravilhosas. Valeu, beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.